Meus amigos, hora de trazer a avaliação aqui pra vocês do polêmico exclusivo Emil The Smiling Man, um jogo da Nintendo feito pelo criador de Metroid. Além disso, Castlevania Dominus Collection, que eu amei. Temos jogos grátis como a nova versão de Asphalt, que é um dos mais aclamados aí, jogos grátis do Switch, e o fenômeno Stumble Guys. Além de surpresas como Crypt Custodian e o Fazendinha de Vampiro Vegano e muito mais. São 26 jogos de agosto que você confere aqui a nossa opinião e ranking na nossa mensal tier list, que estou recapitulando, tá um pouco atrasado, mas é porque tem muita coisa pra poder jogar e avaliar pra vocês. E agora vocês ficam sabendo de tudo, jogos bons, as surpresas e o que você deve passar longe. Tenho certeza que você vai conhecer algo novo muito legal nessa série que a gente traz aqui todo mês pra vocês no canal Coelho no Japão. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E esse é o nosso quadro de tier list, o vídeo que nenhum outro canal faz com tantos jogos todos os meses, e é muito legal para conhecer jogos novos. Então, para não perder nenhum desses vídeos de avaliação de games, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho de notificações, assim você é avisado quando um novo vídeo desse tipo chegar. E claro, deixando seu likezão e clicando no hype, você também ajuda esse vídeo a chegar até mais pessoas, eu agradeço muito a sua ajuda. Mas antes de a gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja TK14 Games, a loja mais recomendada para você comprar os seus jogos e pré-vendas da Nintendo. Eles são parceiros oficiais da Nintendo do Brasil e inclusive tem o maior acervo de amiibos, aqueles bonequinhos que funcionam com os jogos. Eu amo colecionar amiibos e no Brasil o lugar certo para conseguir eles é a TK14 Games. Vai pegar uma pré-venda de Nintendo? Eles são os que entregam mais rápido no Brasil inteiro. E eles têm um excelente atendimento também. Ficou em dúvida de algum jogo? Manda pergunta pro Instagram deles que eles vão te atender com muito carinho, com certeza. Vai comprar o seu Nintendo Switch, um controle novo ou outros acessórios, tem tudo lá na TK14 Games, além de PlayStation e Xbox também. Então, os links estão aqui na descrição. TK14 Games é uma super loja de confiança e parceira oficial da Nintendo no Brasil, como eu falei, vale muito a pena vocês conhecerem. Valeu TK por apoiar bastante aí o conteúdo gamer no Brasil. Galera, dá uma moral, entra lá, os links estão aqui na descrição. Agora bora pro vídeo. A gente já vai começar aqui com os grandes lançamentos, já pegando o jogo da Nintendo do mês, mas eu quero avisar aqui vocês, como a gente lança todos os meses, se você tá procurando a avaliação de algum jogo que foi lançado e você não achou aqui no canal, é fácil, é só você pesquisar pelo mês do jogo tier list Coelho no Japão na busca do YouTube e pronto, você vai encontrar a tier daquele mês. Agora tá na hora de avaliar pra vocês Emil The Smiling Man. Emil é o novo jogo da franquia dos anos 80 da Nintendo, Famicom Detective Club, que é uma série de visual novel, ou seja, hora de botar sua leitura em dia, né? Mas infelizmente a leitura é em inglês porque o jogo não está em português do Brasil. Nesse game a gente vai tomando decisões, conhecendo os personagens e nesse aqui em específico, porque já tem dois outros lançados por Nintendo Switch, nessa série que é do mesmo criador de Metroid, a gente vai investigar um misterioso caso onde um menino foi visto morto com um saco na cabeça e isso reacendeu uma investigação de mais de 10 anos atrás que muitos relacionavam com a lenda urbana Emil, o homem sorridente que deixava um saco de pão com um sorriso desenhado em suas vítimas. Será que Emil na verdade é real e não apenas uma lenda urbana? E se ele for real, ele voltou depois de muitos anos dessa lenda? Esse é um dos grandes mistérios desse jogo. Galera, esse jogo tem uma das mais pesadas histórias da Nintendo, com cenas que você nunca pensou ver num jogo feito pela Nintendo. Porém, essas boas cenas estão fragmentadas na sua história, um pouco arrastada e muito guardada para uma parte pós-créditos, e aí sim no pós-créditos o jogo realmente brilha e ele vai deixar uma marca em você. Mas até você chegar lá, talvez você sinta que o início é muito bom, o meio é um pouquinho arrastado e o final é excelente. Não é que essa parte inicial um pouco mais arrastada seja ruim, mas como a Nintendo ela gosta de realmente introduzir novas pessoas a gêneros de games, eles reafirmam demais as descobertas para que todo mundo possa acompanhar essa história cheia de camadas. Então, se você já pescou o que está acontecendo desde o início, você vai ver o jogo se repetindo um pouco. Esse aqui é um bom jogo narrativo e ele tem uma parceria na produção com a Mages, que é uma das líderes nesse mercado de visual novels. O jogo tem uma ótima animação, uma boa trilha sonora, personagens incríveis e ele tem uma demo gratuita disponível que vocês podem jogar aí, além de ter uma avaliação já completa do jogo aqui no canal que vocês podem assistir também. Em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que é um jogo caro, tá? Não é porque ele é ruim, é porque o jogo não é tão longo e também não é tão grandioso no seu escopo. E mesmo assim ele custa quase preço cheio ali de
R$249. Eu acho que dava pra Nintendo ter cobrado menos aqui. A performance dele ganha nota 5 de 5, nota perfeita aí. E os pontos de destaque vão pra expansão de um universo, animação, atuação, impacto, narrativa e jogo narrativo. E a tier da experiência geral que tivemos com Emil The Smiling Man Famicom Detective Club é tier A, o que significa que é um jogo muito bom. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão é nota 8. Como eu falei, já tem a análise completa aqui no canal e eu recomendo muito vocês assistirem. Emil, The Smiling Man. Esse foi um jogo clássico, né, dos anos 80 da Nintendo, que ganhou agora uma sequência nos dias de hoje. Mas tivemos também outros jogos clássicos que retornaram e juntos em uma coletânea que eu fiquei muito feliz de jogar. Tá na hora de avaliar pra vocês Castlevania Dominus Collection. Finalmente, a amada trilogia Castlevania do Nintendo DS recebeu sua coletânea. Porém, a Konami entregou muito mais do que isso. Nessa coletânea a gente tem o Castlevania Order of Ecclesia, o Portrait of Ruin e o Dawn of Sorrow, sendo jogos com o ápice da fórmula Metroidvania da série. Porém, além deles, a Konami ainda simplesmente decidiu adicionar o jogo de arcade, o Castlevania Haunted Castle. E como esse jogo era disparado o pior da franquia, eles simplesmente incluíram um remake completo desse jogo na coletânea, que deixou ele muito melhor de jogar, além do original também, que dá pra ser jogado pra quem tiver curiosidade, tá? Mas não recomendo, joguem o remake. São 4 jogos, ou 5 contando com o Haunted original, incluindo o remake inédito. É muito conteúdo de Castlevania pra nenhum fã ficar sem ter o que jogar, e são 3 jogos muito bons. Particularmente, a minha ordem de preferência é o Dawn of Sorrow sendo o melhor deles, o Portrait of Ruin sendo o segundo melhor, porque ele segue a mesma linha ali do Dawn of Sorrow, e o Order of Ecclesia em terceiro lugar, mas ainda assim muito bom. E esse é um pouco menos Metroidvania, ele é um pouco mais linear do que os outros, tá? Todos eles têm mecânicas e especificidades únicas que valem a pena ser jogados. Pra mim, essa é a melhor coletânea de Castlevania. E é por isso que, em termos de preços versus qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado aqui, tá? A performance é perfeita, nota 5 de 5, e os pontos de destaque vão pra melhor coletânea e melhor Metroidvania. E a tier da experiência geral que tivemos com Castlevania Dominus Collection é tier A+, que significa um jogo excepcional. Essa aqui é uma coleção obrigatória para os fãs da série e novos adeptos ao estilo Metroidvania. Agora, galera, mudando bastante a temática, é a vez da Bandai Namco se apresentar, porque eu quero avaliar para vocês agora Gundam Breaker 4. A querida série Gundam sempre teve apelo em seus jogos na parte de montarmos o nosso próprio Gundam, né? O nosso robozão gigante. E aí, pensando nisso, o Breaker 4 se torna imediatamente um dos mais completos dessa série, elevando o conceito de customização ao próximo patamar. Então, se você é uma dessas pessoas que sentem falta daquela série da Nintendo Custom Robô, realmente dá uma olhada nesse aqui, porque ele eleva muito essa mecânica. Gundam Breaker 4 inclui peças diversas, armas, escudos, coisas cosméticas também, tintura. É coisa que não acaba mais pra você customizar o seu robozão, pra ele ficar irado do jeito que você quer e, claro, com as armas e defesas pra sua estratégia. E é lógico que aí você pega e utiliza esses robôs pra embarcar em diversas missões online em um jogo que se passa em um jogo. A história dele é dentro de um jogo. Os personagens são jogadores jogando um MMO. O que é ótimo para ensinar a gente a jogar, porque o nosso protagonista também tá aprendendo, né? Posso dizer que o jogo tem um bom modo online, ele funciona bem e ele tem missões divertidas, tá? Mas no geral, apesar de ter um bom combate, que é o grande forte do jogo, e uma customização insana e muitas missões cooperativas, eu tenho que falar para vocês que o jogo não traz nada de muito empolgante em termos de gameplay. Portanto, esse jogo acaba sendo uma recomendação pensada em quem já é fã desse estilo e já é fã de Gundam. Para outras pessoas, talvez nem tanto assim. E é por isso que, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um jogo caro, tá? A performance dele vai ganhar nota 4 de 5 aqui, porque de vez em quando tem umas perdas de performance pequenas em momentos específicos do jogo. E os pontos de destaque vão pra quantidade de conteúdo, customização e multiplayer cooperativo. E a tier da experiência geral que tivemos com Gundam Breaker 4 é tier B+, o que significa que é um jogo bom. E se você achou esse último jogo muito caro para você jogar com os amigos, eu tenho aqui uma alternativa gratuita para vocês. Tá na hora de avaliar para vocês o jogo gratuito Stumble Guys. A
Assim como Pokémon e Digimon brigavam no passado, Stumble Guys é meio que o concorrente de Fall Guys. E apesar de muitos não conhecerem esse jogo, pelo menos a gente aqui conheceu agora nessa versão de Nintendo Switch dele, ele veio do mobile e por isso ele carrega uma base enorme de jogadores, até maior do que Fall Guys. Por um lado, ele não consegue rivalizar quando a gente olha principalmente pro seu visual, né, que tem muito mais cara de, digamos assim, jogo de celular mesmo, né? A trilha sonora também é um pouco fraca, os cenários, a arte também não é o forte desse jogo, porém o que mais importa é a gameplay, né? E nisso ele acerta, trazendo boas fases em modos divertidos e partidas lotando rapidamente com um bom online. Isso faz com que Stumble Guys seja algo realmente divertido. Tipo, é um jogo gratuito, o jogo ele não tem uma monetização predatória também, você consegue jogar e se divertir bastante sem gastar muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, né? E ele tem um passe de temporada clássico ali, com crossovers, o de sempre. Sendo assim, Stumble Guys se torna uma boa adição à biblioteca do Nintendo Switch, já que é só você baixar e jogar quando você quiser se divertir. E quando você abrir o jogo, você provavelmente vai mesmo se divertir, o que é o mais importante. Não vou avaliar o preço aqui porque é gratuito, mas a performance dele vai ganhar nota 4 de 5, porque não é nem que o jogo roda mal, é que ele é meio feinho mesmo, tá? E os pontos de destaque vão para customização, level design, melhor multiplayer versus, melhor jogo party e melhor jogo grátis. E a tier da experiência geral que tivemos com ele é Tier A, o que a gente avalia que é um jogo muito bom. E ainda dentro dos jogos grátis agora, amigos, a gente tem um outro game. Quero avaliar para vocês agora o jogo gratuito Asphalt Legends Unite. Amigos, é interessante porque esse jogo, olha, não é bem um jogo. Hã? Como assim? Eu vou explicar. Asphalt 9 era um dos melhores jogos de corrida arcade do Nintendo Switch, cara, mas ele era meio isolado, digamos assim. E agora a Gameloft unificou tudo. Eles adicionaram crossplay para todo mundo poder jogar junto, mesmo em outras plataformas, mobile e tudo mais, e deu uma repaginada geral no jogo. Então quando eu disse que ele não era bem um jogo, na verdade ele não é bem um jogo novo, não é um lançamento, sabe? Apesar dele ser um lançamento sim, porque eles deram essa repaginada. Meio estranho. Você não encontra mais o outro Asphalt 9 na eShop, ele foi substituído por esse aqui. E se trata de um jogo onde a gente tem uma extensa campanha, a gente tem modos online, tem inclusão de clãs e rankings, mas também temos limite para poder utilizar carros. E se você quiser adquirir novos carros, não é tão fácil assim, tá? E é nisso que o jogo ganha dinheiro, sendo possível não gastar R$1 no jogo, mas olha, ele se esforça para fazer você abrir sua mão, viu? E é um jogo legal, eu acho que você vai querer gastar dinheiro aqui. Porém, apesar de talvez os fãs hardcores e competitivos defenderem o contrário, em geral ainda é o mesmo jogo, apenas repaginado. É ótimo para quem não conhecia o Asphalt 9 Legends, mas para quem já jogou, não é uma atualização que vai fazer essas pessoas necessariamente voltarem a jogar, a menos que faltasse só aquele empurrãozinho, tá? É um jogo bem legal, inclusive depois de algumas horas de gameplay você libera o multiplayer local e você pode jogar de 2, então eu recomendo você baixar o jogo gratuito. Mais uma vez, não vou avaliar o preço porque ele é grátis, mas a performance dele vai ganhar nota 5 de 5 aqui, tá? E os pontos de destaque vão para melhor conteúdo pós-lançamento, jogo de corrida e jogo grátis. E a tier da experiência geral que tivemos com Asphalt Legends Unite é Tier A, de jogo muito bom. Ruby Asphalt Unite in Racing. E ainda no tema de corrida, meus amigos, está na hora de eu avaliar para vocês Monster Jam Showdown. Quando eu peguei esse jogo pra jogar, eu esperava que ele não fosse ser tão bom assim, cara. Mas olha, eu fui gratamente surpreendido. Jogos de corrida no estilo Monster Truck costumam ser ignorados, não apenas pelo público geral, mas pelo próprio público dos jogos de corrida. E parte disso, honestamente, vem do fato de que boa parte desses jogos são muito ruins, cara. E só agradam quem é muito fã de Monster Truck mesmo. Mas felizmente esse não é o caso de Monster Jam Showdown. Aqui tem um jogo de corrida realmente competente, com uma campanha extensa, cheia de missões e carros pra desbloquear, além de opções de customização, desde estéticas até nos controles. Lembrando que os jogos de Monster Truck trazem uma jogabilidade diferente, onde a gente tem um controle separado das duplas de rodas, e cada analógico controla um par. É um jogo bem interessante e, sem dúvidas, o mais recomendado nesse estilo. E felizmente, a boa notícia é que ele tem sim um bom port para o Nintendo Switch. É uma boa adaptação para o suitão da massa aqui, podendo ser jogado na TV e no modo portátil, com gráficos de boa aparência, embora existam sacrifícios visuais evidentes, né? Mas também pela parte do conteúdo, que não foi cortado
portado. Mesmo o multiplayer de tela dividida tá aqui presente e bem, funcionando bem. Então é uma boa recomendação para todo fã de corrida. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um jogo um pouco caro, tá? E a performance dele vai ganhar nota 4 de 5 aqui. Os pontos de destaque vão para desempenho gráfico, conteúdo, física e melhor jogo de corrida. E a tier da experiência geral que tivemos com Monster Jam Showdown é tier A. Também é um jogo muito bom. O próximo jogo, meus amigos, não é sobre carros, e sim sobre barcos. E aqui ele eleva a qualidade. Tá na hora de eu avaliar pra vocês Steam World Heist 2. Sendo bem direto ao ponto, Steam World Heist 2 é o melhor jogo que foi lançado em agosto de 2024 no Nintendo Switch, tá? É o melhor jogo aqui dessa lista. O jogo é tudo que você quer dele e ainda consegue surpreender. Pra quem não conhece, a série Heist é feita de jogos que misturam o tático side-scrolling com artillery, ou seja, é tipo Worms, digamos assim. O nosso grupo ele se move em turnos e ele pode andar em um número específico de casas. E aí quando a gente se posiciona bem, a gente pode atacar. Por causa disso, eu comparei aqui com um jogo tático, porque é isso que ele é. Porém, a parte do Worms entra nesse momento onde a gente tem que mirar e o ataque ele não pega sozinho, né? A gente tem que mirar no estilo tanque, considerando a parábola que o tiro vai fazer, né? Então é necessário calcular essa rota do tiro. E é aí que vem o estilo artillery dos jogos de estratégia. Pra quem não sabe, esse é o nome desse estilo de jogo. Além de ótimos combates, o universo desse game também é muito rico, tá? Com direito a viagem, um super barco com combate naval e tudo. Além disso, a trilha sonora é muito boa, especialmente as músicas vocais, porque é um grupo bem country mesmo, com divisão de vozes. E eles são uma banda no jogo e isso é muito legal. Não é à toa que esse jogo ganhou como melhor música vocal no Coelho Awards, cara. Se vocês não assistiram o Coelho Awards, volta aqui no canal e assista, que foram os melhores jogos de 2024 que ganharam as premiações. Fora toda a parte de customização de skills e recrutamento de personagem que torna a gameplay desse jogo cada vez mais única, né, em cada run. Resumindo, é um jogaço com acerto em quase tudo. Talvez a história não seja tão empolgante quanto todas as outras áreas que são muito boas do jogo, por exemplo, né? Mas onde ele mirou acertar, ele acertou. E aqui o trocadilho foi intencional. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo, apesar de ser R$177 ou 136 se você comprar na eShop da Colômbia. O jogo é muito bom, então é um preço justo. A performance dele ganha nota 5 de 5 aqui, porque é perfeita, e os pontos de destaque dele são muitos. Localização para português, quantidade de conteúdo, polimento, expansão do universo, música vocal, trilha sonora, character design, conjunto de personagens jogáveis, sistema de escolhas, combate, progressão, direção de gameplay, melhor jogo de estratégia e melhor jogo indie. E a tier da experiência geral que tivemos com Steam World Heist 2 não poderia ser outra, é tier S, que significa uma qualidade sublime. Acima da tier A mais de excepcional, mas abaixo da tier S mais de supremo. Sublime, meus amigos, joguem! Galera, uma outra sequência muito aguardada que chegou ao Nintendo Switch no ano passado foi, na verdade, uma surpresa. Tá na hora de eu avaliar pra vocês World of Goo 2. Sabe, World of Goo foi um dos primeiros jogos indies a ganhar fama mundial e ele foi lançado originalmente para Wii. E aí anos se passaram até que uma sequência finalmente chegou. Essa é uma série de puzzle onde você tem que conectar gosminhas para poder criar pontes e fazer a travessia delas de um lado para o outro, com uma história bizarra acontecendo no background. A sequência World of Goo 2, ela não chegou para reinventar a roda não, ela chegou para ampliar mesmo a experiência incrível do primeiro jogo, tá? Para começar, a base dele continua exatamente a mesma, o que é muito bom, mas é também o problema do jogo, porque ele é bem parecido com o original. A gente usa aquelas famosas bolinhas de gosma para construir pontes, torres e o que mais for preciso até alcançar as tubulações de saída. E tem várias gosminhas com funcionalidades diferentes, algumas são balões que vão erguer a sua ponte, outras colam na parede. Enfim, todos os Goos do primeiro jogo estão disponíveis aqui no World of Goo 2, mas a gente tem algumas novidades. Por exemplo, a gente tem a gosma de terreno, que consegue se fundir ao cenário e virar parte dele, enquanto a gente tem também a gosma de
gelatina que pode ser dividida em vários pedaços, trazendo formas bem criativas de resolver os desafios. Uma outra adição bacana são elementos como líquidos que afetam a estabilidade das estruturas e também os canhões de gosma que ficam disparando bolinhas periodicamente, deixando os quebra-cabeças ainda mais complexos, tá? Além disso, o jogo ele conta com objetivos extras em cada fase, estimulando você a terminar os níveis em um determinado tempo, ou com movimentos limitados, ou salvando um número específico de bolinhas, igual no original mesmo. Isso faz com que a gente sempre queira voltar e tentar de novo para cumprir esses requisitos, tá? No quesito história, World of Goo segue aquele tom bem satírico que a gente gostava muito no primeiro, abordando temas como poluição, só que de forma bem humorada. E essa história, ela é contada principalmente, cara, por plaquinhas que são escritas por alguém que é bem irônico, e depois, em alguns momentos, tem umas cutscenes bem legais também. E pra fechar, a direção de arte continua super charmosa, só que agora tá ainda mais bonita e detalhada, deixando tudo mais imersivo do que o primeiro jogo, né, que é bem antigo. Mas o jogo tem alguns problemas, tá? Em especial a versão de Nintendo Switch, quando você usa controles de movimento, a gente tem que ficar recentralizando toda hora, os controles são bem imprecisos. Isso é meio chato, tá? E não é tão bom quanto você jogar no mouse ou com o controle do Wii, quando você usa movimento mais analógico, tá? E como eu falei, falta inovação, porque o jogo é muito parecido com o original, com poucas novidades significativas, o que pode desanimar muitas pessoas, tá? A performance é boa, mas ainda assim existem alguns travamentinhos mais pro final do jogo, nada que vai atrapalhar a gameplay, mas posso dizer pra vocês que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo. A performance dele ganha nota 4 de 5, porque ela é quase perfeita, mas tem algumas travinhas de vez em quando, e os pontos de destaque vão pra level design, jogo de puzzle e expansão de um universo que já era muito interessante no original. E a tier da experiência geral que tivemos com World of Goo 2 é tier A+. É um jogo excepcional que vale a pena, principalmente se você não jogou o primeiro. Agora, amigos, a gente entra aqui na segunda parte do vídeo, que são as surpresas do mês. Porque além dos últimos jogos mais aguardados e mais aclamados também, os famosinhos, tivemos também algumas surpresas diversas de jogos que a gente não esperava muito, mas acabaram surpreendendo, jogos que não foram muito conhecidos, e essa é uma seção muito legal dos nossos vídeos de tier list por causa disso. E é muito legal porque a gente, nesse mês, teve um lançamento repentino de um jogo muito bacana. Tá na hora de avaliar pra vocês Pizza Tower. Honrando o legado de Wario Land, cara, Pizza Tower tem ganhado uma legião de fãs pelo seu gameplay frenético, principalmente ao fim das fases, onde a gente tem que sair correndo de volta pra porta de entrada, tá? E é um jogo que recompensa muito o jogador que se dedica a ele. Existe o jogar Pizza Tower casualmente e o jogar Pizza Tower buscando extrair o máximo do seu potencial. Meio que como os jogos 3D do Sonic, sabe? O visual do jogo, ele é de desenho dos anos 80 e 90 e é um pouco divisivo. Então algumas pessoas adoram e outras pessoas podem não gostar muito. Eu fico meio dividido, tá? Eu tenho uma nostalgia quando eu vejo esse visual que me agrada, mas ao mesmo tempo eu acho ele meio feio. Enfim, comenta aí o que você acha. Mesmo tendo inspirações, né, como todo jogo, Pizza Tower é sem dúvidas um jogo cheio de personalidade e por mais que ele seja bem simplista em produção, com menus, interface e tudo mais, no que importa, cara, num jogo de plataforma que é a gameplay, ele é bem redondinho. Ele não é um jogo muito longo não, ele não tem tantas fases assim, mas como eu falei, o foco é no replay para você poder melhorar o seu desempenho. No entanto, mesmo para os que já jogaram até os créditos, pelo menos o jogo ele cobra um valor bem aceitável, mesmo fora de promoções ali, um valor de R$40, e ele tá em português. Então, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um bom preço. A performance dele vai ganhar nota 5 de 5 e os pontos de destaque vão para level design, mecânica de gameplay, física, direção de gameplay e melhor jogo de plataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com o surpreendente Pizza Tower é tier A+. Definitivamente um jogo excepcional. Agora, outro tipo de visual retrô que tem aparecido bastante é o próximo jogo. Tá na hora de avaliar pra vocês Valfaris Mechatherium. Grata surpresa também, cara. Imagina um Doom clássico, só que é um jogo de navinha. Esse é Valfaris Mechatherium. Ele tem um rock pauleira no
estalo na trilha sonora, inimigo atrás de inimigo, tiro, bomba, espadada, violência pra nenhuma voz achar legal. E paralelamente a isso, o jogo toma boas decisões, tá? Ele é um shoot'em up que traz uma certa evolução pra esse gênero. Por exemplo, ele tem rotas secretas que te levam pra itens equipáveis como armas, sejam armas de fogo ou armas brancas, tá? Especiais e muito mais. Além disso, a progressão dele é por checkpoints em fases, o que muitos podem achar um facilitador, mas o jogo, sabendo que o jogador pode morrer o quanto quiser, pega bem pesado nesses trechos, e é por isso que ele é um jogo difícil, mas ele não é um jogo punitivo, bem do jeito que eu gosto mesmo, tá? Isso é muito bom porque permite que todos terminem o jogo com um level design desafiador. Esse aqui é um dos melhores shoot'em ups do Nintendo Switch e o melhor do ano, cara. Vocês viram o Coelho Awards no ano passado. Se você gosta desse tipo de jogo e principalmente da estética low poly, joga Valfaris Mechatherium, tá? Seja o quanto antes ou quando ele ficar numa boa promoção que te agrada e você sabe, pode ativar o sininho de notificações aqui no canal que eu vou te avisar, já que infelizmente o preço dele padrão é um pouco alto e pra zerar ele não é muito longo não. O primeiro jogo dessa série é um run and gun, também muito bem recebido, mas sinceramente, o futuro do estúdio nos shoot'em ups é muito promissor, já que é um gênero mais carente de bons jogos, e esse aqui é um excelente jogo. É uma pena, em termos de preço versus a qualidade aqui, a gente avalia que é um preço caro, mas pelo menos ele tá em português. A performance dele também é um probleminha, tá? A gente dá uma nota 3 de 5 aqui. Não é a performance ideal, mas ela não chega a frustrar a ponto de você querer largar o jogo. O que frustra realmente é você ser humilhado pelos chefes diversas vezes em sequência. Mas isso também dá a motivação de você querer vencer, porque como eu falei, ele não é punitivo. E os pontos de destaque vão pra expansão de um universo, trilha sonora, conjunto de chefes, direção de gameplay e melhor shooter. E a tier da experiência geral que tivemos com Valfaris Mechatherium é tier A+. Um A com estrelinha aí, que significa um jogo excepcional. Agora chega de violência e bora pra um jogo mais fofo, cara. Tá na hora de avaliar pra vocês Cat Quest 3. Cat Quest é facilmente subestimável pelo seu visual infantil, mas você que é nintendista já sabe que visual não define qualidade de gameplay, né? E aqui é mais um exemplo de jogo que é pra todo mundo, incluindo um combate que não é nenhum mamão com açúcar não, tá? Apesar desse visual fofinho, ele tem lá sua dificuldade e complexidade. Cat Quest é mais um jogo com temática pirata com direito a combate naval. Ele tem uma trilha sonora com essa temática e tudo mais, e aqui temos dungeons pra poder explorar, puzzles em ilhas isoladas, inimigos mais fortes do que o normal que você pode desafiar e enfrentar antes da hora, ou você pode só ignorar pra voltar depois. É um jogo de aventura completão, sabe? No geral, Cat Quest 3 é um jogo muito bem polido e muito redondinho, ele tem uma exploração boa, os visuais são lindos, os diálogos estão na medida certa, o jogo ele tem cooperativo local, ele tem em português, ele tá num bom preço, ele tem sido muito bem elogiado pela crítica e tem motivo pra isso. O jogo tem como meta pegar a fórmula da franquia e alcançar o ápice dela, sabe? Os outros dois jogos, eles foram muito bem recebidos também e bem quistos pelos fãs, e esse aqui definitivamente é o melhor deles. Talvez a partir daqui, essa série ou estúdio se permita tentar algo mais ambicioso, já que ele é sim um jogo simples que não busca se destacar em algo no mercado geral, com exceção talvez do seu estilo de cenário, né? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um bom preço para Cat Quest 3. Não vou avaliar a performance porque a gente jogou em outra plataforma, não jogamos no Nintendo Switch, mas pelo que pesquisamos aqui, o jogo tá sim rodando bem no Nintendo Switch. Só não sabemos se é uma nota 5 de 5 aqui. Se você souber, comenta aí inclusive, tá? Os pontos de destaque dele vão pra polimento, trilha sonora, arte, exploração, direção de gameplay e jogo de aventura. E a tier da experiência geral que tivemos com Cat Quest 3 é tier A+. E o legal é que ele tem uma demo disponível no seu Nintendo Switch, então se você quiser jogar, você pode jogar um teste gratuito dele aí. E agora, galera, consagrando agosto do ano passado como o mês dos jogos de corrida no Nintendo Switch, tá na hora de eu avaliar pra vocês Phantom Spark. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se você sempre tivesse um adversário para poder superar? Essa aqui é a filosofia dos jogos online, mas Phantom Spark traz isso pro modo single player, cara, criando inúmeros bots fantasmas para competir numa corrida com você e o seu próprio fantasma do melhor tempo que você fez. Então, ele é um jogo sobre sempre se superar, tendo você mesmo como referência de um lado e uma CPU com um tempo próximo ao seu do outro. É um jogo simples, de volta única, mas ele tem um looping gostoso de você poder jogar, melhorar sua gameplay
ok e tentar novamente, ainda mais com bons cenários ao fundo e uma trilha eletrônica bem zen. Se trata de um jogo de corrida antigravitacional, bem no estilo de F-Zero e outros, né? E como habitual, a física do jogo é uma delícia. É um bom jogo para quem não se importar em jogar algo diferente. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo, tá? Ele cobra R$60 ali, ele tá em português e a performance dele não é lá tão perfeita assim, mas é uma boa, então ganha nota 4 de 5. Os pontos de destaque para Phantom Spark vão para trilha digital, ambientação, mecânica de gameplay, progressão, física e melhor jogo de corrida. E a tier da experiência geral que tivemos com esse game é tier A, o que significa que é um jogo muito bom. O próximo jogo, cara, ele simplesmente veio do nada e acabou se tornando um dos melhores do estilo. E olha que esse estilo dele é bem concorrido. Tá na hora de avaliar pra vocês Crypt Custodian. Metroidvanias lançam com frequência, né? Porém, no formato top-down, é um estilo pouco explorado. Por um lado, Crypt Custodian é muito simples de descrever. Ele é basicamente um Metroidvania top-down, ou seja, um grande mapa interconectado onde a gente vai revisitar áreas, abrindo novos caminhos conforme a gente vai ganhando novas habilidades. O jogo ele também traz diversas habilidades equipáveis, né? E ataques especiais, possibilitando a criação de builds diversas, o que é muito divertido de fazer. A história do jogo é simples, basicamente você morreu e foi condenado a varrer o purgatório pra sempre. Porém, cara, meio que os outros habitantes desse local estão se planejando para reagir a isso. E é o que torna a história um pouco mais interessante. O jogo ele tem bons personagens também, embora seja um jogo claramente focado em combate, principalmente na exploração, né? É meio básico? É, mas é um jogo bem feito, bem carismático, cheio de batalhas de chefes memoráveis, visual chamativo. Você não vai se sentir jogando algo inovador, mas ainda assim é uma ótima experiência. Se você quiser testar, ele tem uma demo gratuita na eShop, então aproveita. Em termos de preço versus a qualidade, cara, ele custa 50 e é um jogo bom, então a gente avalia como um bom preço. Ele tá em português. A performance dele é perfeita, ganha nota 5 de 5 e os pontos de destaque vão para novo universo, trilha digital, ambientação, arte, conjunto de NPCs, inimigos, level design, exploração, direção de gameplay e melhor Metroidvania. E a tier da experiência geral que tivemos com Crypt Custodian é tier A+. E pra quem gosta de NPCs carismáticos, que tal ajudar diversos deles nesse próximo game? Tá na hora de avaliar pra vocês. Thank goodness you're here. Give your wife the best. Give her Big Ron's big pie. Esse jogo ele aposta em um humor de animação mais madura, né? Em Thank Goodness You're Here, a gente vai ajudar diversos habitantes de uma vila, sendo um tipo de gnomo? Bom, sei lá, no jogo a gente é bem pequenininho, pode ser só uma zoeira com o Sebastião também, não sei. Mas o que importa é que a nossa predisposição para ajudar os outros e a nossa inteligência para resolver os puzzles e complicações que assolam esses habitantes é o que faz diferença nessa vila. O loop de gameplay é simples, a gente tem um local, como uma praça com diversos habitantes, e alguns deles têm problemas e para ajudar eles a gente tem que buscar um objeto ou chegar numa área e nisso a gente vai conhecer outro habitante que também precisa de ajuda, então é um nó que a gente vai desembaraçando e resolvendo puzzles, né, nesse meio de caminho. Os puzzles não são muito difíceis, mas muitas vezes a gente tem que rodar o mapa, ficar um pouco perdido, não é algo linear, mas é muito bem feito, tá? E é simples depois que você pega o jeito e entende o que o jogo quer que você faça. O maior chamativo dele, é claro, é a sua animação, né? Os diálogos são engraçados, os NPCs são ótimos, mas a gameplay também é boa, embora não seja algo que queira impressionar ninguém, tá? É só pra dar liga nisso tudo mesmo. Obviamente, você também tem que simpatizar com esse humor meio South Park da vida. Se não, aí sim não tem nada pra você aqui. Então é um jogo que não dá pra recomendar só pela gameplay, o que acaba sendo limitante, né? Você tem que gostar desse estilo. Se trata de uma experiência curta, de menos de 5 horas ali, então trate como um jogo de final de semana. E é por isso que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que R$65 é um valor caro, tá? Aguarde uma promoção. Ele tá em português, o que é muito bom, e a performance dele ganha nota 5 de 5. Os pontos de destaque vão para NPCs, diálogo, forma de narrativa, direção de arte e aventura. E a tier da experiência geral que tivemos com Thank Goodness You're Here é tier A. E agora o próximo jogo não é um jogo de final de semana, é um jogo para aproveitar as férias, literalmente. Tá na hora de avaliar para vocês Natsumon 20th Century Summer Kid. Na transição dos anos 90 para os anos 2000, 3 jogos praticamente fundaram o que hoje a gente chama de cozy games. Esses jogos foram Animal Crossing, Harvest Moon
E tem um terceiro desconhecido chamado Summer Vacation, ou em japonês, Boku no Natsuyasumi. Natsumon, cara, que é esse jogo aqui, é o sucessor desse terceiro jogo pelo mesmo criador. Se trata de um Life Simulator nesse estilo, e é um jogo que faz você de fato se sentir que mora no Japão e tá ali naquela vila. É bem legal. Os nossos pais, eles trabalham no circo, então eles estão numa cidade por 31 dias. E esse tempo ele vai correndo sozinho no jogo, então se você ficar parado, você zera o jogo em 31 dias literalmente, tá? A graça aqui é simular as férias da infância em uma cidade rural no Japão, um período onde a criança se sente que tá livre para fazer tudo o que quer, explorar, mas logo o calendário cobra escolhas do que a gente vai fazer nos dias que faltam, tá? Porém, aqui é um jogo, então você pode só rejogar várias vezes se você quiser. Tem atividades de pesca, coleta de insetos, alcançar locais altos e tem influência de Zelda Breath of the Wild no jogo sim, tá? Conversar, você decide o que você vai fazer, são as suas férias. É uma pena que o orçamento do jogo parece baixo, tá? Porque ele é bonitinho, ele é charmoso, mas não roda tão bem assim. A física não é tão boa, precisa de polimento. Em resumo, é isso, cara. Mas quem sabe esse jogo não seja o primeiro de uma nova franquia e no futuro a gente tenha jogos mais bem executados. É por isso que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço um pouco caro, tá? Ele tem uma demo disponível se você quiser testar, mas ele não está em português. Os pontos de destaque dele vão para conjunto de NPCs, sistema de escolhas, forma de narrativa, exploração e Life Simulator. E a tier da experiência geral que tivemos com Natsumon 20th Century Summer Kid é tier B+, o que significa que é um jogo bom. Summer Adventures. Natsumon 20th Century Summer Kid. Além de simular uma criança nas férias, a gente tem um outro jogo que é um simulador muito inusitado. Tá na hora de avaliar pra vocês Voltaire The Vegan Vampire. Você não leu errado. O jogo se trata de um vampiro vegano. O filho do Drácula decidiu que eles não precisam mais de sangue humano e, sendo expulso da casa, começou uma vila na fazenda sendo um vampiro vegano. Porém, o paizão não só não apoia, mas ele quer provar que sem sangue humano você não vai sobreviver ao ataque de criaturas fortes e ele vai mandar de tempos em tempos um chefão para atrapalhar sua vida. Essa mistura maluca resultou em um jogo de sobrevivência com ação, fazendinha e até um elemento aqui e ali de roguelike. A progressão do jogo é exigente, mas o jogo dá opções de modos de jogo mais ou menos difíceis, tá? Então você pode escolher. Os visuais também são bem carismáticos e com essa vibe de Cult of the Lamb, de jogo fofinho trevoso, sabe? Ele não é tão bem executado assim, principalmente no combate, então as coisas podem ser difíceis, você pode demorar um tempo pra assimilar como construir as builds e tal. No geral, pode precisar de paciência com ele, mas é uma proposta bem única que vale a insistência dos que gostaram do que estão vendo aqui. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo pro valor de R$60 e ele tá em português. A performance dele ganha nota 4 de 5 e os pontos de destaque vão para criatividade, arte, progressão e jogo de sobrevivência. E a tier da experiência geral que tivemos com Voltaire The Vegan Vampire é tier A, que significa que é um jogo muito bom. Entramos na terceira parte aqui do vídeo com os outros jogos. Vamos nos encaminhando aqui pro final da nossa tier list com os últimos jogos do mês que a gente jogou pra avaliar pra vocês e alguns deles eu acho que é melhor vocês passarem longe. Tá na hora de avaliar pra vocês agora Pico Park 2. Pico Park 2 é um jogo muito corajoso porque a proposta dele é juntar pessoas desconhecidas em uma sala online e todo mundo cooperar pra superar os desafios das fases. As fases elas se adaptam ao número de jogadores, então até 8 podem jogar juntos, mas no mínimo são 2 jogadores. Não dá pra jogar sozinho. A ideia aqui é criar uma sala ou entrar numa sala que tiver no começo e aí você vai jogando. Um pessoal vai entrando junto, aí vão ficar 4, 5 jogadores, aí 2 deles vão desistir, daí entram mais 3. O número vai variando conforme o pessoal entra e sai. É uma interação muito interessante porque você precisa se organizar com as pessoas, só que sem utilizar palavras. É um jogo bem simples, né? Mas não deixa o visual te enganar. É um jogo bem divertido, mas que ele exige paciência, porque pode entrar um troll no meio da sua partida e por mais que ele não atrapalhe diretamente, no mínimo a fase vai ficar mais difícil porque ela tem mais jogadores. O jogo vai se adaptando ao número de jogadores, né? Jogar localmente também é uma opção que facilita muito esse processo caso você não esteja afim de depender de bons participantes. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço ótimo, custa R$22 e é um jogo muito divertido. A performance é 5 de 5 naturalmente e os pontos de destaque vão para multiplayer cooperativo e puzzle plataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Pico Park 2 é tier B+, que significa que é um jogo bom.
O próximo game que eu quero avaliar pra vocês é o Mars 2120. Esse aqui é o Metroid brasileiro. Ele traz uma mescla de combates de curta e longa distância ali, poderes baseados em elementos, né? Fogo, raio, tudo mais, e um bom jogo de câmeras em diversos momentos, além de resgatar o clima hostil e ameaçador da série Metroid, já que a nossa protagonista tá presa numa estação espacial em Marte. Esse aqui é um jogo feito e publicado pela Killbyte, que é uma das maiores publishers brasileiras, e ele recebeu diversas críticas no lançamento que já foram ajustadas a esse ponto em um grande update recente que o jogo teve e que continua recebendo updates. No geral, cara, a desenvolvedora deles, a Killbyte, segue de olho nesse jogo porque é um jogo especial pra eles e não apenas mais um jogo lançado na eShop. Então eles estão constantemente pensando em melhorias e em breve vai ter um update novo muito bom, e eu já joguei esse update e eu posso dizer pra vocês que tem muita coisa boa vindo por aí. Dito isso, Mars é um jogo bom e é recomendado, mas apenas pros fãs do gênero Metroidvania, porque ele não conseguiu trazer algo original ou que chame a atenção do público geral, ou mesmo dos fãs desse gênero, mas que se limitam a jogar apenas 2 por ano. Se você for fã e gosta de jogar mais Metroidvanias, cara, dá uma olhada nesse aqui. Claro que é sempre válido brasileiros experimentarem jogos feitos por brasileiros, e nesse caso, a direção comum de Mars 2120 também pode ser encarada com se você gosta disso, você vai gostar desse jogo, como eu acabei de explicar, né? Também é um jogo curto, menos de 10 horas para poder zerar, mas com preço aceitável e que já tem recebido seus primeiros descontos. Então fica de olho aqui no canal que eu aviso quando ele entrar em promoção. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um valor justo e a performance dele é nota 4 de 5. Os pontos de destaque vão para novo universo, combate, exploração e jogo brasileiro. E a tier da experiência geral que tivemos com Mars 2120 depois dos updates é tier B+, o que significa que é um jogo bom. Aí a gente parte pro primo do Mars e que saiu na mesma semana. Deixa eu avaliar pra vocês Trinity Fusion. Basicamente, cara, esse aqui é um Metroidvania em formato de roguelike. No jogo a gente tem personagens diferentes que podem ser absorvidas, ou seja, a missão é fundir essas personagens pra ficar mais forte. O jogo tem um clima bem sci-fi, bem interessante também, e um foco em dificuldade, já que os roguelikes nunca são jogos simples, né? O jogo sofreu com problemas técnicos no lançamento, mas hoje em dia ele já teve melhorias e ele já recebe bons descontos. É uma pedida boa pra quem quer a mistura, seja você um jogador de roguelike ou um jogador que queira algo mais Metroidvania ou o contrário, né? Ele conseguiu misturar bem os dois e no geral é pelo menos competente. Só não é do tipo de jogo que impressiona, tá? Se você curtiu Trinity Fusion, a gente avalia que o preço dele é justo e ele tá em português. A performance, no entanto, não é perfeita, ganha nota 4 de 5 ali, e a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+, o que significa que é um jogo bom. O próximo jogo é bem bizarro, galera. Deixa eu avaliar pra vocês Bare Butt Boxing. Eu posso dizer pra vocês que esse aqui é um jogo pra evitar. Ele é um party game, é um brawler daqueles que tem física ruim, mas que maquia isso com tipo, haha, o gameplay é engraçado e a movimentação é engraçada. Mas não, cara, é ruim a física mesmo, né? Ele tem alguns modos de jogo que vão além de porradaria, como tipo um futebol de boxe, e que não é tão ruim quanto parece, não. Só que são poucos modos e poucas coisas pra fazer, e o maior foco da gameplay são skins, cosméticos no geral. É mais meio que um jogo de streamer, sabe? Mas se o jogo em si não é tão bom, ele não tem tão conteúdo, então você não tem motivação pra jogar mais e conseguir dinheiro pra comprar os cosméticos. Mas ele pode sim render umas risadas com 4 amigos ali, não vou dizer que não. Em promoção, de repente, alguém pega com moedas de ouro, mas saiba que a chance de você abrir esse jogo 1 ou 2 vezes na vida é alta. E é por isso que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um pouco caro. A performance dele no Switch ganha nota 4 de 5 e a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier C, de insatisfatório. E aí entramos no game que melhora um pouco as coisas, que eu quero avaliar pra vocês agora, o Witchspring R. Esse é um jogo que traz uma vibe meio ateliê de RPG de turno com uma protagonista fofinha, sabe? Só que aplicando num jogo top-down, o que deixa ele ainda mais carismático. O Witchspring R é sim mais um RPG no mercado, mas não dá pra dizer que ele é sequer mesmo mediano, no bom sentido, no bom sentido. O Witchspring R joga seguro na gameplay, ele é um amontoado de vários RPGs existentes com combate por turno e que tem um grande leque de habilidades
habilidades e que acertam mais ou menos inimigos. Tem magias, tem ataques físicos, coletas de equipamento em dungeons, e o que é menos comum é o seu sistema de montaria, porque você pode capturar criaturas daquele mundo que permite o jogador levar esse companheiro pra batalha. Não chega a ser algo que vai pegar o fã de Pokémon, mas é uma boa adição pra não ficar algo tão básico, tá? Existem algumas reclamações óbvias que a gente tem com o jogo, como o fato da música de batalha comum ser sempre a mesma, então acaba enjoando, né? E a falta de algo mais original pra fazer. Mas em geral, ele só pretende agradar mesmo essa parcela de jogadores RPGs, que já é um nicho e que gostam de jogos mais leves, menos apocalipse e mais cores mesmo, mais alegria. E nesse sentido, ele cumpre bem o seu papel. Witchspring R ganha avaliação aqui de um pouco caro em termos de preço versus a qualidade. A performance dele não é perfeita, ganha nota 4 de 5 ali. E os pontos de destaque vão para direção de arte e melhor RPG. E a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier A. O que a gente avalia é um jogo muito bom, só não é nem um pouco inovador. E aí entramos, meus amigos, na avaliação do jogo Elrentaros Wanderings. Bom, alerta aqui pra vocês. Apesar de parecer, esse jogo não é um Rune Factory-like, que é aquela mistura de fazendinha com Dungeon Crawler, apesar de parecer isso, tá? Em vez disso, o jogo é muito mais focado no Dungeon Crawler mesmo, ou seja, a exploração de dungeons com inimigos que dão materiais pra conseguir, equipamentos melhores, te permitindo acessar dungeons melhores e aí repete o ciclo. Isso porque ele até tem uma vila pra interagir com NPCs e desenvolver um sistema de amizade, mas é muito raso, tanto que você nem consegue entrar nas casas. Tipo, o mercado você compra do lado de fora mesmo, você não entra no mercadinho. É bem daqueles jogos, ups, acabou o dinheiro, não deu pra fazer tudo essas funcionalidades aqui. As batalhas nas dungeons, no entanto, são legais, tem bastante chefe interessante, mas pra ser o forte do jogo também não é nada impressionante. Mas ele cumpre o papel de viciar no looping de Dungeon Crawler, cara, que esse é um gênero muito bom, né? A história do jogo é um isekai, ou seja, a gente vê um protagonista alternando entre o mundo real e um mundo de fantasia, e essa parte escolar do jogo pode desagradar alguns jogadores também. Então, é um jogo que toma muitas decisões divisivas, né? E no fim, ele agrada quem gostar do pacote completo dele, mas é um público realmente específico. E é por isso que, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um jogo caro e ele não tá em português. A performance dele, no entanto, é boa, ganha nota 5 de 5 aqui, e a tier da experiência geral que tivemos com ele é tier B+, o que avaliamos que é um jogo bom. E agora tá na hora de avaliar pra vocês Shadow of the Ninja Reborn. Esse jogo ele tem uma demo disponível se você gosta do que você tá vendo, então dá pra jogar gratuitamente antes de comprar. E eu posso dizer que esse aqui é um exemplo de remake, cara. Eles pegaram um jogo de ação em plataforma do Nintendinho e não apenas atualizaram os gráficos, mas praticamente reimaginaram todo o jogo. Dá até pra dizer que é um reboot. Existem mais movimentações, inimigos comuns viraram quase subchefes e chefes em si ganharam padrões totalmente novos. As fases foram melhoradas, tudo tá realmente aprimorado. Ainda é um jogo de Nintendinho na sua essência e a progressão dele ainda abusa de muita punição e a duração do jogo ainda é pequena e tal, mas pelo menos o estúdio pode dizer que não dava pra fazer melhor do que isso num remake de um jogo de Nintendinho. Gostaria de ver mais jogos assim, tá? No entanto, em termos de preço versus a qualidade, não parece ter sido barato pra produzir, com a expectativa de venda, porque eles estão cobrando R$ 107,50, então a gente avalia que é um jogo caro, tá? A performance dele vai ganhar nota 5 de 5 aqui, e os pontos de destaque vão para melhor remake. A tier da experiência geral que tivemos com Shadow of the Ninja Reborn é tier B+, de jogo bom. Agora eu quero avaliar pra vocês, amigos, Aero the Acrobat. Eu amava esse jogo no Super Nintendo, o que me deu uma decepção ao jogar ele no Nintendo Switch, tá? Esse aqui é outro jogo retrô que retornou e dessa vez do Super Nintendo, como eu acabei de falar. Aero the Acrobat era muito legal por trazer a temática de circo e trazer um conceito diferente de progressão. Ele é meio collectathon, onde a gente vai explorando a fase, pegando os itens certos, tá? Porém, galera, naquela época era legal, mas não, infelizmente, o jogo não envelheceu bem. Os gráficos estão muito datados, a física tá ruim e mesmo o seu diferencial, que era a progressão, hoje é algo muito comum. Acho que colecionadores e fãs do jogo original podem comprar como item de coleção, porque não é um jogo comum ou que tenha sido relançado diversas vezes, mas como jogo isoladamente, olha, é bem fraco, tá? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é bem caro por causa disso, mesmo custando R$ 33. O jogo não tá em português, a performance dele nem é perfeita, apesar de ser antigo, é nota 4 de 5 aqui, e a tier da experiência geral que tivemos com Aero the Acrobat atualmente é tier C de insatisfatório.
Esse próximo game é um game de um anime que muita gente gosta. Tá na hora de avaliar pra vocês That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles. Essa adaptação do anime traz um sistema Dungeon Crawler, só que em 2D. A gente ainda tem fases pra explorar, em busca de materiais que permitem a gente ficar cada vez mais forte e assim acessar fases mais difíceis. Porém, é tudo 2D e com um sistema de trio, então tem vários personagens pra poder escolher quais levar e obviamente gastar um tempão upando todo mundo. Só que os itens coletados nas fases aqui é pra aprimorar o nosso vilarejo, então construir mais casas, lojas e outras construções que dão vários efeitos pros nossos personagens do jogo, o que faz um loop de gameplay interessante. A proposta do jogo é boa, cara, o problema é que ele se atropela. O problema de um jogo como esse em 2D é que na tela fica o trio mais inimigos diversos, todo mundo se batendo e você não entendendo nada. É uma loucura, cara. Então, ele acaba que se prejudica visualmente o tempo todo. A parte de construção de cidade é válida e é legal, como eu falei, mas também tem os seus problemas de execução, tá? Não é algo tão bom quanto poderia ser. Se um dia tiver uma sequência desse jogo, talvez com um cenário maior, ou em vez de 2D com essa visão lateral, ele for top-down, pode ser que o jogo melhore, porque o jogo é legal, só precisa achar soluções para uns probleminhas, tá? E cara, o jogo aqui em termos de preço versus a qualidade é muito caro, cara, 250. E ele não tá em português. A performance dele vai ganhar uma nota 4 de 5 e a tier da experiência geral que tivemos com That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles é tier B, que significa que é um jogo razoável, maneirinho. E agora chegando nos dois jogos finais aqui, tá na hora de avaliar pra vocês Kamitsubaki City Ensemble. Esse jogo de R$14 é um jogo de R$14, amigos. Se trata de um game musical com modo história, onde personagens estão em um plano misterioso, sem saber se é pós-vida, sem saber se é dimensão ou o que for, além de, claro, algumas músicas, né, pra se jogar em 4 dificuldades. E sim, é tudo bem básico mesmo. As músicas em especial são bem okzinhas e uma ou outra que é realmente legal. No fim, cara, Kamitsubaki é um jogo quebra-galho. Ele é econômico, que é assim razoável, e ele sabe disso, por isso ele precifica baixo, né? Tá sem grana? Tá com moedinhas de ouro? Gosta de jogar jogos musicais de qualquer escopo? Olha, vale a pena nesse sentido. Só deixa a expectativa lá embaixo, tá? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um bom preço. A performance dele vai ganhar nota 5 de 5 e os pontos de destaque vão pra melhor jogo musical. E a tier da experiência geral que tivemos com Kamitsubaki City Ensemble é tier B, o que significa que é um jogo razoável, maneirinho. E agora bora terminar a nossa tier aqui com um jogo bem aguardado por muitos jogadores. Tá na hora de avaliar pra vocês Mika and the Witch's Mountain. Esse aqui é um jogo que tem demo disponível, então vale a pena vocês baixarem a demo aqui do jogo, mas não tá fácil pra ninguém, né? Uma aprendiz de bruxa cai numa ilha e precisa aprender a dominar o voo. E pra isso, nada melhor do que um emprego onde ela voa. Nesse jogo extremamente carismático, cara, a nossa missão é levar encomendas pros habitantes dessa ilha enquanto a gente explora a sua paisagem. E se você lembrou de um filme do estúdio Ghibli, né, Kiki's Delivery Service, não foi à toa. Ele é bem inspirado nisso mesmo e bem fofinho, tá? O jogo pode parecer um pouco repetitivo, mas ele tem uma progressão. Conforme você vai ganhando mais dinheiro, você vai comprando vassouras melhores que te permitem acessar lugares até então impossíveis. Então é tudo na ilha, né? Mas ele consegue trazer áreas novas com frequência. E o jogo é isso. Ele se trata claramente de algo mais relaxante mesmo. Dito isso, ele poderia ser um pouco mais polido, tá? Afinal, não é um jogo complexo. Desde a física até o level design, a música e até mesmo a progressão, tudo nele tem uma pitada de... É gostosinho, mas não tá top. Mas tá legal, pelo menos. Ele não é um jogo tão bom assim, mas é um jogo carismático e dá vontade de jogar. No fim, cara, o jogo tem realmente uma proposta muito chamativa e é aprovado quando a gente vê pela perspectiva de um cozy game. Mas ele para ali na tier B, com estrelinha, é um jogo bom e apenas isso. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia, no entanto, que é um pouco caro. Recomendo pegarem ou na eShop do México, que tá bem mais barato, ou esperar uma promoção, tá? A performance dele vai ganhar nota 4 de 5 e os pontos de destaque vão pra exploração e melhor jogo de aventura. E a tier da experiência geral que tivemos com Mika and the Witch's Mountain é tier B+, o que significa que é um jogo bom. Agora, meus amigos, entramos na última
última parte do vídeo e bora dar uma olhada na nossa tier final, como é que ela ficou. 26 jogos depois, cara, demorou pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, é um agosto de 2024, mas estamos cumprindo aqui com a nossa tabela, não sei o que a gente vai fazer em 2025, estamos bem atrasados, mas essa é a graça aqui da nossa tier list, cara, a gente traz avaliações honestas aqui pra vocês, e é por isso que eu conto com o apoio de vocês, deixando aquele likezão. Mas sem mais delongas, bora dar uma olhada na nossa tier aqui e recapitular como é que ficou. Na tier S+, de tier supremo, ou seja, top do console, não tivemos nenhum jogo esse mês. No entanto, na tier S de jogos sublimes, tivemos SteamWorld Heist 2. Na tier A+, de jogos que excedem ali, tivemos World of Goo 2, Castlevania Collection, Cat Quest 3, Valfaris, Crypt Custodian e Pizza Tower. Na tier A de jogos muito bons, tivemos Monster Jam, Asphalt Unite, Voltaire, Phantom Spark, Stumble Guys, Thank Goodness You're Here, Witchspring R e Emil The Smiling Man. Na tier B+, de jogos bons, tivemos Natsumon, Trinity Fusion, Elrentarius Wonder Rings, Gundam Breaker 4, Shadow of the Ninja, Mika and the Witch's Mountain, Mars 2120 e Pico Park 2. Na tier B+, de jogos razoáveis, tivemos That Time I Got Reincarnated as a Slime e Kami Tsubaki. Na tier C+, de jogos pouco satisfatórios, não tivemos nenhum. Na tier C de insatisfatórios, tivemos Bare Butt Boxing e Aero the Acrobat. E nas tiers D de desaconselháveis, não tivemos nenhum esse mês. Agosto foi um bom mês para os donos de Nintendo Switch, galera. Tivemos bons jogos, sim. E eu espero que nesse vídeo você tenha descoberto algum jogo bem legal para você poder testar, aproveitar ou baixar uma demo aí, ou curtir os jogos gratuitos que estavam aqui nesse vídeo. Se você descobriu, comenta aqui, cara. É uma satisfação muito grande para mim ver que vocês descobriram jogos novos que vocês curtiram. É um trabalho bem grande de fazer esses vídeos aqui. E a nossa recompensa é ver que vocês aproveitam, estão curtindo e ajuda vocês. A série de tier list vai continuar com o último quadrimestre do ano. Talvez a gente faça uma tier list aqui compilando setembro, outubro, novembro e dezembro aqui, um super guia da última parte do último ano aí. Então não percam. E para isso, você tem que clicar em se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui no canal. Vai ter muito jogo, várias coisas legais para você saber o que vale e o que não vale a pena. Então fiquem de olho aqui no canal e ativa esse sininho de notificações aí para não perder. Agradeço demais, imensamente todos que chegaram até aqui. Essa aqui é uma série que a gente faz para quem realmente gosta de videogame, cara. Então, os de verdade eu sei quem são. Tamo junto, galera. Valeu pelo apoio de vocês aí. Todo mundo que manda os super valeus aí nos comentários também, agradeço demais, todo mundo que deixa o likezão e me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Blue Sky e no Threads, onde você estiver, me siga nas redes sociais aí, é sempre @RodrigoCoelhoC, beleza? E aqui na descrição vocês encontram os links da TK14 Games, cara, dá uma olhadinha lá na hora de comprar o seu próximo jogo, os caras são feras demais, cara, recomendo de olhos fechados aí pra vocês, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!